Olá, eu sou a Weslane Martins e vos apresento o artigo com o título Despesa com pessoal do Poder Executivo do Estado do Tocantins e recondução aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo tem autoria de Weslane, Ramon, Janaína e Jonatas. Esse trabalho se propõe a identificar como evoluiu a despesa com pessoal do Estado do Tocantins e quais foram as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o enquadramento do respectivo poder aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no período de 2011 a 2019. E objetiva, apresentar a evolução da despesa com pessoal do Estado do Tocantins e as medidas adotadas pelo Poder Executivo para enquadramento nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no período de 2011 a 2019. Objetivos específicos, apresentar as causas que provocam o aumento da despesa com pessoal e as medidas adotadas para o enquadramento nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisar a efetividade das medidas adotadas pelo chefe do Poder Executivo para a contenção da despesa com pessoal, a fim de atender às imposições da legislação. Metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica, documental, do qual se obteve em fontes primárias e secundárias os dados, sendo eles relatórios contábeis, orçamentários e financeiros, disponíveis no portal da Transparência do Estado do Tocantins, Controladoria Geral e do próprio órgão de controle externo. E outros, Estatuto dos Servidores, Plano de Cargos, Carreiras e Salários e Diário Oficial do Estado do Tocantins, todos em sites oficiais. Houve-se a limitação nessa pesquisa, porque não contemplou todos os poderes do ente estadual, e ainda não foi possível aferir com precisão os impactos de cada medida adotada pelo Poder Executivo. Fundamenta-se esse trabalho na temática despesa pública e também na Lei de Responsabilidade Fiscal e a despesa com o pessoal. Como resultado, se tem o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que foram cumpridos os exercícios de 2011, 2012, 2016 e 2019, e houve um não cumprimento dos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018. Dos anos que foram cumpridos, é importante frisar que foram cumpridos o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, não se cumprira os limites prudencial. E os exercícios de 2018 e 2019, houve-se a interferência e o uso da legislação dos órgãos normativos do TCU e do TCE, do qual contribuiu para que em 2019 houvesse o cumprimento. Como medidas se tem do Poder Executivo, algumas podemos citar a reestruturação da organização do Poder Executivo, do qual a administração direta houve uma redução de 23,08% e a administração indireta de 17,39%. Houve a criação de uma comissão de análise do impacto de pessoal sobre recursos financeiros do Estado. Também houve não concessões e postergações de direitos adquiridos e também aumento na arrecadação. O controle externo foi atuante e emitiu alertas e relatórios técnicos sobre as irregularidades e ocorrências sobre a despesa com o pessoal, de forma tempestiva. Contudo, com o uso da sua própria legislação, favoreceu o enquadramento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma específica o exercício de 2019. Como reflexo das medidas, se tem o aumento da arrecadação, e nos vários mandatos a contenção, houve ora contenção, ora expansão da despesa com o pessoal. 2011 e 2019 se tem período de diminuição na receita corrente líquida, em conjunto com a elevação e a manutenção da despesa com o pessoal, dos quais foram determinantes para o não enquadramento. No período, em análise, houve aumento da despesa bruta e líquida com o pessoal, ao passo que a receita corrente líquida não acompanhou o mesmo ritmo, resultando assim no descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo emitiu várias medidas de contenção e também de expansão da despesa com o pessoal. O controle externo foi atuante, emitiu alertas e relatórios, mas foi decisivo para que, com a sua própria legislação e instrução, pudesse interferir no enquadramento, principalmente no exercício de 2019. Muito obrigada.